Então, vamos aqui para a segunda parte do vídeo com a API 100% funcional, né? A API está up aqui no meu computador, no meu servidor local, e existem algumas formas que eu consigo consumir a minha API. Então, a primeira delas e a visualmente mais simples é pelo próprio navegador. O Django ele tem uma característica muito incrível que é exibir esse administrador para mim e eu consigo simplesmente fazer os cadastros, as deleções e as edições do que eu quiser, dos dados que eu quiser, pelo próprio Django admin, né? Então eu consigo aqui, por exemplo, aqui em clientes, eu consigo ver os clientes já existentes e eu consigo criar mais clientes pela própria interface deles, o que é bem simples, né? Então, Joaquim, cliente Joaquim, ou melhor, não é por aqui, aqui é search, adicionar cliente. Então, cliente Joaquim, CNH, data de nascimento, 2001, 01. Tá. Então consigo cadastrar um cliente sem problema algum. E na parte das motos é a mesma coisa, eu consigo listar todas as motos que tem cadastradas no sistema e eu consigo adicionar novas motos. Eu preciso adicionar novas motos aqui para que eu consiga vinculá-las a um cliente, ou seja, vender uma moto para um cliente. Então o modelo aqui vai ser MT-03, o preço dela vai ser 32.000, a descrição, o ano dela 2021. Beleza, eu vou adicionar mais uma moto aqui. Ok, então eu tenho mais algumas motos e alguns clientes. Como que eu faço para cadastrar uma venda? Uma venda, a pessoa, o vendedor da loja que vai fazer toda essa administração, né? Então esse é um sistema interno onde o vendedor faz o cadastro do cliente e ele já tem os cadastros das motos. Ele pode gerenciar normalmente esse cadastro das motos. Então ele consegue vir aqui e criar uma nova venda. Então gerar uma nota fiscal, que isso é bem importante para controle interno, né? Então uma nota fiscal 234. O cliente Joaquim, por exemplo, pode comprar uma MT-03, né? Então na hora que eu salvo, ele gera um vínculo, né, das duas tabelas diferentes, que são a tabela do cliente e a tabela da moto. Tá. Como que eu faço para consultar as vendas? Eu posso vir aqui consultar as vendas, a venda dia 4, que é a venda do Joaquim, consigo visualizar por aqui. Mas essa não é a maneira mais adequada que um front-end, por exemplo, consome a API, né? Isso daqui é um front do Django. A maneira correta que um front consome a API, na verdade, é usando uma chamada HTTP, no caso um GET, né? Então nós temos aqui uma URL que eu defini. Nesse caso aqui, essa URL faz o que? Ela lista todas as compras de um determinado cliente. Então o cliente de ID número 1, que seria o primeiro que eu cadastrei lá, que é o Jonathan, ele comprou a CG 150 e a Phaser FZ25, né? Se eu colocar o ID 2, ele não encontra nenhum, porque o cliente de ID 2 não fez nenhuma compra. O cliente de ID 3, ele comprou uma FZ05. Qual é o cliente? O cliente Joyce. Então eu consigo consultar todas as minhas vendas aqui
sem problema algum. As vendas individuais e as vendas de um cliente. Esse cliente que eu cadastrei agora, o Joaquim, eu consigo ver que... Deixa eu ver se tá pequeno. Eu consigo ver que ele comprou a MT-03 e está aqui cadastrada no nome dele. Então a API está funcionando corretamente. Eu consigo visualizar todas as vendas também. Então se eu vier aqui, eu tenho aqui uma listagem de todas as URLs que a minha API disponibiliza para mim. Então se eu vier aqui em vendas, eu consigo listar todas as vendas que foram feitas. Só que dessa maneira aqui, as vendas não estão bem especificadas. Como assim? Não fica fácil visualmente para você conseguir identificar qual cliente comprou qual moto. O cliente de ID 1. Tá, mas isso aqui seria razoável para um front consumir e transformar esses dados, né? Para uma visualização mais eficiente, o ideal é que você utilize esta maneira aqui de exibição, onde facilmente o vendedor consegue saber quem é o cliente e quais motos esse cliente comprou, certo? E aqui no código nós tivemos algumas mudanças, né? Nós tivemos aqui nas views a inclusão das vendas e da lista de vendas por cliente, no caso, para exibir daquela forma bonita, né? Aqui no Serializer, no caso, ele faz o quê? O que é serializar? Serializar seria transformar um objeto de uma entidade em um JSON. E deserializar é o comportamento contrário. Ele pega um JSON e transforma em um objeto da minha entidade aqui, seja qual entidade for, qual linguagem de programação for. Nos models eu continuo com o meu cliente, com a minha moto, e agora eu tenho uma classe para venda dizendo o que eu espero que uma venda tenha, né? E é isso. O código vai estar disponibilizado no GitHub. Eu vou comentar essas informações aqui e eu vou colocar o link também aqui na descrição.